Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Que história é essa? A história da minha última viagem em um grande trem. Aqui é Átila Almada, professor e pesquisador da Memória Ferroviária Paulista há quase 20 anos. Este trem que aparece na foto, retirada dos arquivos da FEPASA, é um trem de origem francesa, um trem que seria a série 6400 da SNCF. Meu francês é meio ruim, mas é a Société Nationale de Chemin Ferrière, ou seja, a Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro da França, a empresa estatal que operava nos anos 60, 70, os trens de subúrbio, os trens metropolitanos franceses, que tinham sua base e sua partida em Paris. Precisando renovar os seus trens de subúrbio, que chamava à época de trens metropolitanos, herdados da antiga Sorocabana, a FEPASA encomenda à França, ao consórcio Franco-Rail, trens unidade elétricos ou TUIs, para as suas linhas, trens que deveriam ser maiores e mais eficientes do que os trens que ela operava à época, os trens Toshiba ou os trens Metropolitan Vickers. Portanto, a SNCF se baseia no projeto da série 6400 e cria o que seria na FEPASA o trem série 9000, depois 5000 na CPTM. Este trem, que chegou ao Brasil em 1978, teve as primeiras unidades montadas e testadas na França e trazidas para cá, e a maioria das unidades, baseadas no projeto francês, montadas aqui no Brasil pela Cobrasma. A primeira viagem desse trem, então série 9000, acontece no dia 25 de janeiro de 1979. Exatamente, data do aniversário de São Paulo. Por isso mesmo que a propaganda da FEPASA à época tem o texto que diz: para comemorar o aniversário da cidade, a FEPASA jura que não vai dar o bolo, ou seja, não vai dar um fora, não vai fazer nada de errado. Pelo contrário, dá um presente à cidade, esse trem que era então a última palavra em modernidade e tecnologia. Esses trens entregues a partir de 79 ou em serviço comercial a partir de 79 formaram a espinha dorsal da chamada linha oeste do trem metropolitano da FEPASA, que era a linha que partia da estação Júlio Prestes, em São Paulo, e atingia a estação de Itapevi, na região metropolitana, ou entrava pela Marginal Pinheiros, linha sul da antiga Sorocabana, linha sul do trem metropolitano, portanto, para atingir a estação de Jurubatuba. Por que esses trens ficaram conhecidos como FEPAZões? Por que eu coloquei aqui FEPAZão? Bom, pelo tamanho do trem. Esses trens eles operavam em unidades padrão de 6 carros. Bom, 6 carros, nada de anormal. Um trem do metrô em São Paulo tem 6 carros. Dá um trem aí de mais ou menos uns 120 metros de extensão. Porém, a FEPASA, na sua linha principal, ou seja, na linha Júlio Prestes e Itapevi, operava com 2 trens, ou seja, um trem engatado ao outro, formando uma cobra de ferro de mais de 200 metros de tamanho e 12 carros. Justamente esse imenso trem de 12 carros, o maior trem urbano já operado no Brasil, é que recebeu o nome de FEPAZão e que cumpria as viagens entre Júlio Prestes e Itapevi. Na linha da Marginal Pinheiros não, aí na linha da Marginal Pinheiros ele operava com 6 carros mesmo. Este trem foi a espinha dorsal da linha Júlio Prestes e Itapevi, que a CPTM mudou de nome até chegar ao que nós temos hoje, linha 8 Diamante, operando ao ano de 2012. 2012, a substituição desses trens se confirma e os últimos deixam de circular, dando lugar aos trens que a CPTM havia adquirido da CAF, da Companhia de Automotrices Ferrocarriles, trens de origem espanhola, séries 8000 e 8500, para substituir, CAF e Alstom, para substituir os trens da Franco-Rail, para substituir os FEPAZões, encerrando uma era importantíssima do transporte metropolitano paulista. E qual foi a minha última viagem no FEPAZão? Eu andei bastante nesse trem, viu, gente? Eu queria, às vezes, passear aqui na minha adolescência em São Paulo. Então, por exemplo, se eu queria, eu moro na Zona Norte, se eu queria ir até a Zona Oeste, ali, região de Pinheiros,
Shopping Eldorado, região do Rebouças, eu ia de trem. Eu sei que era muito mais fácil, muito mais rápido ir de ônibus, mas maluco por ferrovia, não tem jeito. Então eu pegava o metrô até a Barra Funda, fazia baldeação. Normalmente eu embarcava no Fepazão para Júlio Prestes, só para poder voltar uma estação e ficar mais tempo no trem. E aí da Júlio Prestes saía até Presidente Altino, de onde pegava mais um trem, aí sim, para entrar na linha da Marginal Pinheiros, que nessa época, anos 2000, nem era mais servida pelo Fepazão, era servida já pelos trens alemães da Siemens. Bom, mas voltando ao Fepazão, durante a minha adolescência, algumas vezes na minha infância, mas muito durante a minha adolescência, eu viajei nesses trens e sempre me chamava a atenção o fato de serem trens silenciosos, espaçosos, apesar de já terem os bancos substituídos, né, por bancos mais duros, mas sobretudo trens extremamente estáveis. Se ouvia falar entre os amantes da ferrovia que era um dos trens mais estáveis para o passageiro da frota da CPTM. E aí uma vez eu ouvi, você pode colocar um copo de água encostado na janela que o copo de água não cai. Adivinha o que um adolescente faz? Testa, claro. Antes de embarcar no Fepazão, eu comprei um copo de água, daqueles que você tira o lacre da tampa, entrei no trem, sentei, deslacrei o copo cheio, não tomei a água, e coloquei o copo do lado da janela e fiquei olhando, pensando, ferrou, né? Vou me molhar. E não me molhei. O trem era realmente muito estável. Eu fiquei com um copo de água aberto durante todo o trecho de Júlio Prestes até Presidente Altino e a água não vazou. O trem, claro, ela vazaria se o trem desse uma freada brusca, o que não aconteceu, mas o trem era realmente muito estável para o passageiro. A água não vazou durante todo o trecho de Júlio Prestes a Presidente Altino. Bom, isso na adolescência. Quando eu já era adulto, já trabalhava, era professor, eu dava aula em Alphaville, num colégio ali na região de Alphaville, que eu já não me lembro mais se era no município de Santana de Parnaíba ou Barueri. Enfim, normalmente eu voltava para São Paulo de carona. Eu não dirigia à época, né? Ainda não dirigia, apesar de já ter carta. E um colega meu, um professor, me trazia junto com mais 2 colegas até o metrô Vila Madalena, de onde eu voltava para casa. Porém, naquele dia, uma quarta-feira, esse professor, esse colega meu, saiu mais cedo porque as turmas dele tiveram prova e as minhas não. E aí eu saí da última aula por volta da 1h da tarde. Cadê o meu colega? Cadê o meu colega? Tinha ido embora, claro, as turmas dele tinham terminado mais cedo, ele não ia ficar me esperando. E eu estava a pé. Como é que eu vou voltar para São Paulo? E o detalhe, eu não sabia como voltar para São Paulo, porque até ali eu tinha sempre voltado com ele. Então eu dei uma perguntada na escola, sendo que eu tinha que estar na zona norte de São Paulo às 4 da tarde para dar aula em outro lugar. Isso já passava da 1 e eu estava em Alphaville sem saber para onde ir. Então, um dos seguranças falou, até aqui na frente tem um ponto de ônibus que te leva para a estação de trem. Para a estação de trem mais próxima, para a estação de, para lá, Carapicuíba, não era nem Barueri, era a estação de Carapicuíba, que era servida pelos ônibus que passavam ali na frente do colégio. Eu acabei aceitando a ideia porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus direto para São Paulo, além da questão do trânsito, o ônibus que parasse no metrô Paraíso ia ter que fazer toda a Castelo Branco e ia demorar demais. Bom, fui para o ponto de ônibus, peguei o tal ônibus urbano, desci na estação de Carapicuíba. Isso em abril, maio de 2011. Fui para a plataforma esperando o trem. O primeiro trem que passou não foi um Fepazão. Olha que coisa interessante. Passou sem prestar serviços um comboio com 3 unidades acopladas do trem série 5500, o antigo trem Sorefame, né, da CPTM, o trem que tinha 3 janelinhas na frente, um trem de aço inox, trazido ao Brasil nos anos 80, um trem quente, o chamado eletrocarro, né? Passou um comboio de eletrocarro para verem como os Fepazões já estavam rareando na época, alguns em manutenções, alguns já tinham parado de operar. Passou um comboio de eletrocarro sem serviço, mas com 3, né? A unidade de eletrocarro eram 4, então 12 carros eram 3 eletrocarros. E aí 20 minutos esperando veio um Fepazão dando serviço até Júlio Prestes. Fepazão lá com seus 12 carros, no qual eu embarquei e segui até a estação da Barra Funda, aqui em São Paulo. Essa foto mostra um Fepazão na última
nos últimos anos de operações, né? Essa foto foi em 2009, saindo da Júlio Prestes, justamente. É interessante saber que esse trem, muitos desses trens rodaram por mais de 30 anos sem passar por grandes revisões. Apenas alguns deles, no final dos anos 90, passaram por uma revisão geral. Outros foram rodando até agosto. Agosto de quem? Agosto de Deus. Foram rodando até o limite das suas vidas úteis, passando em muito a quilometragem necessária para uma revisão geral. E mesmo assim, tapa daqui, puxa dali, estica de lá. A CPTM manteve esses trens em operação, tirou, como vocês podem ver, as faixas vermelhas e o logo da FEPASA. Os trens foram renomeados de 9.000 para 5.000, mas seguiram em valentes operações. Esse trem teve alguns acidentes, mas nunca causados pelo trem em si, sim, ou por má operação, ou por objeto na via, né, por incursão de via, mas operou por 33 anos no Serviço Metropolitano de São Paulo, na linha 8, o FEPASão, o trem de 12 carros. Mal sabia eu que, ao desembarcar naquela tarde de 2011 na Estação Barra Funda, eu estaria me despedindo desse grande trem, dessa composição histórica para a Ferrovia Paulista, que um ano depois pararia de operar na linha 8 em sua totalidade. Hoje operam os FEPASinhas. Dois trens de 6 carros foram desmembrados, o de 6 carros teve 2 carros retirados, viraram pequenos trens de 4 carros, aquelas unidades revisadas, né, no final dos anos 90, viraram pequenos trens de 4 carros, e hoje o FEPASinha, o pequenininho, opera na extensão da linha 8 apenas entre Itapevi e Amador Bueno. O FEPASão, grande, 12 carros, estabilidade, segurança, deixou saudade, muita saudade, em quem ama a Ferrovia Paulista, e eu tenho certeza de que é um trem inesquecível. Se você quer acompanhar mais histórias ferroviárias, já sabe, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe, ative as notificações, sugira pautas, sugira histórias. Eu vou ficar muito feliz em poder atender você aqui. E, por favor, também acompanhe as novidades do projeto Conversa sobre Trilhos, meu segundo livro, para o qual eu vou precisar da sua ajuda. Um grande abraço e até a próxima!